E aí, pessoal, preparados para a nossa segunda aula dessa série Revisão Enem Sem Pressão? Pois é, hoje nós vamos falar sobre ótica, assunto do segundo ano do ensino médio, beleza? E antes de nós começarmos, eu já falo para você, tá com o caderninho, tá com o lápis para que você possa registrar a caneta, alguma coisa desse tipo? Então pega lá, dá um pause aqui, vai lá buscar, volta para que a gente possa relembrar. A gente só consegue rever o que a gente já viu. Então bora rever esse assunto. Mas antes de irmos para a física propriamente dita, eu tinha dito para vocês, se você ainda não assistiu a primeira aula, o primeiro vídeo dessa série, depois você clica aí nos cards que estão aí em algum lugar, para que você possa acessar, que foi a aula disponibilizada a respeito do primeiro ano, tá certo? E nessa aula eu mostrei como nós vamos nos preparar psicologicamente. Eu vou contar para você que você pode ter um QI altíssimo. Se você não tiver um QE top, o QE pode fazer o seu QI não ser bem aproveitado. Que isso, Jussara? Já ouviu falar no QI, mas e esse QE? O que é a inteligência emocional? É você saber lidar com suas emoções. Quantas vezes, só de pensar no Enem, como ficam suas emoções? Tá entendendo o que eu quero dizer? Branco, pavor, prova, essas coisas mexem com a sua emoção? Pois é. Aí você sabe física, que é um dos conteúdos que são ditos como difíceis, não é assim? E aí você tem o domínio, mas quando se trata de controlar a sua ansiedade, o seu pavor, aquela tensão, você não consegue. Aí você acaba não conseguindo colocar em prática o que você poderia colocar, tá certo? Então, a minha proposta para vocês, nós estamos ainda, né, vamos contar de trás para frente, tá bom? Na 7ª semana, porque essa semana, até a semana que antecede a prova de física, nós temos 7 semanas. Então, nós estamos aí na primeira semana dessa sequência de 7 semanas que foi proposto nessa série, tá certo? E eu disse para você que eu quero te ajudar nesse sentido, mas eu só posso te ajudar se você for lá e colocar em prática. E aí eu vou pedir para você, comenta aqui, deixa o seu comentário aqui, se você colocou em prática a respiração em alguma outra coisa, em algum outro momento na sua vida, ou em algum outro conteúdo quando você foi estudar. Funcionou? Deu resultado? Não, Jussara, não coloquei em prática. Por falar nisso, Jussara, quem é essa doida aí, Jesus? Olha só, vou clarear para vocês aqui, né? Eu sou a professora Jussarinha, tá ok? E trabalho com física, tá? Aí, o objetivo desse vídeo é justamente esse, trabalhar com você um pouquinho de revisão do conteúdo antes do Enem de Física, mas também trabalhar essa parte de controle emocional, para você se dar bem fisicamente e emocionalmente. Tá certo? E aí eu vou pedir para você o seguinte, já deixa o seu like, porque se isso faz sentido para você, se o que eu falei até agora faz sentido para você, você já deixa o seu like. Vou pedir para você se inscrever no canal, porque esse é só o segundo vídeo, nós temos uma sequência de vídeos que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito. Se inscreve no canal Fisicamente e, se possível, se achar que faz sentido, clica aí no sininho, porque sexta-feira tem vídeo, segunda-feira tem vídeo, e aí ele vai poder te lembrar, vai trazer a memória, tá bom? E aí, aproveitando a oportunidade também, ó, me segue nas redes sociais e vamos correr atrás do prejuízo. Pra gente correr atrás do prejuízo, na nossa primeira aula, na verdade, na nossa última aula, eu falei com vocês pra gente tirar a distração. Ou seja, se você tá no celular, nós vamos combinar. Na nossa próxima aula, o que você vai fazer? Antes de clicar nesse vídeo, você já vai
tirar as notificações. Para quê? Para você assistir, você que já sabe, assistir sem distração. Você tem que ajudar o seu cérebro. Você precisa ajudar o seu cérebro, senão você não vai conseguir aproveitar o seu tempo, tá? Me perdoe aí. Aí, olha só. Você vai, se você tá no computador, notebook, você vai lá, tira o seu celular de perto, tá certo? Para que você não seja atrapalhado nesse momento, não haja distração nenhuma, tá bom? E segundo, a aguinha. Gente, olha que chique. Deixa a sua água aí perto, é bom beber água, ó. Energia, tá ligado? Bom, e qual outra coisa que eu falei para vocês? Estar aqui. Estar comigo. Agora, teria que ser eu e você. E para sermos só nós dois, ok? E a física, é lógico, entre nós. É necessário que você esteja no estado flow, ou seja, esteja aqui e agora. Nós vamos eliminar qualquer coisa que venha atrapalhar. A distração é física e psicológica, são os pensamentos. Então, o seu pensamento está querendo fugir, o que a gente vai fazer? Trazer. Fazendo como? Respirando fundo. Eu sou assim, sou agitada. Tô lembrando que agora não estamos tendo aula presencial, né? Porque estamos em época de pandemia ainda. A tal da quarentena que virou noventena, cento e sei lá o quê. E aí, eu lembro porque eu falo, às vezes eu acelero, né? E falo muito rápido e tal. E eu lembro dos meus alunos falarem assim pra mim: Sara, respira. Não foi nenhuma nem duas vezes, foram muitas vezes. E eu não tinha entendido isso. E hoje eu entendo que é necessário respirar. E aí você vai comigo respirar fundo 3 vezes. Bora lá. Feche seus olhos se possível. Come on, let's go. Close your eyes. Respira fundo. Inspira. Conta até 3 e vamos expirar. Bora lá. Inspira. Mais uma vez. Presta atenção na sua respiração e mais uma vez oxigena o seu cérebro. Beleza. E aí comigo, você vai comigo para este painelzinho que eu tenho aqui. E não sei se você está lembrado, eu disse para você que esse é um momento chamado momento flashback. Por que ele é um momento flashback? Porque a gente só está relembrando, tá, gente? Você assistir esses vídeos para aprender, você vai pegar alguma coisa, mas você vai ficar, né? Os primeiros até que não, que são bem básicos. A ideia é essa. Mas, gente, vocês vão perceber o quão importante é a base, o básico, tá? Porque aí a gente foca naqueles complicados e se você não tem a base, a parede cai, é igual casa. Mas vamos lá. E aí, como eu já tinha dito para vocês, a nossa ideia hoje é falarmos sobre óptica. O próprio nome diz, gente, óptica, né? Aqui, ó, visão, né? Que está relacionado a quê? A luz. Ok? E quais são os conceitos básicos, basiquetes? Nós temos o seguinte: fonte de luz primária, que são aqueles que têm luz própria. Quem tem luz própria? O Sol tem luz própria, as estrelas têm luz própria. Fonte secundária, o que eu tenho como fonte secundária? A Lua só é vista quando recebe luz, e é só aquela parte que ela recebe luz, né? Que a gente consegue ver. Daí as fases da Lua. Nosso planeta Terra lindo, maravilhoso, né? E existem mais 2 características de fonte de luz. Aí eu pus as duas mostrando para vocês o seguinte: é pontual ou extensa. Pontual é porque as dimensões vão ser desprezíveis em relação ao nosso sistema. E quando eu falo isso, eu posso ter o Sol, que é gigantesco. Ele pode ser pontual se eu olho para a galáxia, a Via Láctea, vamos colocar assim. Ele é pequeno, ele passa a ser apenas um pontinho. Mas, considerando, né, a nossa referência,
nós temos o Sol como um corpo extenso, beleza? Então, corpo extenso e corpo pontual vai depender necessariamente do sistema em que ele está sendo levado em consideração, ok? Bom, aí nós vamos para o raio de luz. Jogo rápido, gente, porque isso aí é geometria, ó. Eu tenho raios de luz paralelos, lembrando que raio de luz é representado por quê? Por setinhas, tá bom? Raios de luz convergentes. O que são os convergentes? Repare que os raios de luz vão para o mesmo ponto. Já viu quando você pega uma lupa? Maldade, se você já fez isso com formiguinha, hein? Você pega uma lupa, deixa, né? Põe na direção do sol assim e tenta focar. Vamos pôr assim, ó, focar num papel. E aí você consegue. Você põe um pouquinho de grafite, não sei se você já fez esse teste. Você rabisca com um lápis lá e põe e foca num ponto só. Ao focar no ponto só, você consegue até queimar o papel. E isso por quê? Porque você fez com que esses raios que vinham praticamente paralelo do Sol, fez com que eles fossem para um ponto só. Ou seja, são convergentes. Bora lá que eu não tô perdendo tempo, tem que ser rápido. Divergente. Divergente, eles já se espalham. Olha lá para você ver, tá bom? É aquele raio, uma lanterna que ele se espalha, beleza? Isso são o quê? Raios de luz, representação de raios de luz. E aí a luz passa por meios, esses meios podem ser meios transparentes. Gente, lindo. Olha aqui aquário. Para que a pessoa possa visualizar tudo que está lá dentro lindamente, tem que ser um meio transparente, ou seja, aquele que permite a passagem de luz total, né? E aí você vai ver o objeto do outro lado com nitidez. Nós temos o translúcido, que é aquele que passa a luz, mas parcialmente, então você não vai conseguir ver com nitidez. E o meio opaco. O que é o meio opaco, gente? É aquele que você não consegue ver, porque a luz não passa. Não há permissão, né? Não consegue passar. Princípios de propagação da luz. Gente, também resumidamente aqui. A luz se propaga em linha reta. Primeiro princípio, propagação retilínea da luz. Olha que imagem bonita. Você não vê o objeto, você vê a sombra. E aí, você está vendo a sombra de quê? Você sabe que é uma mão que está segurando uma flor. Isso só é possível você detectar porque a luz se propaga em linha reta, então você consegue verificar literalmente o formato do objeto, tá certo? Propagação, princípio de independência dos raios de luz, que são, gente, olha só, cada feixe desse é um raio de luz e eles se cruzam. E apesar de se cruzarem, eles continuam, o raio de luz continua sua propagação como se nada tivesse acontecido. Eles são independentes entre si. E a reversibilidade. Reversibilidade se trata de que a luz, ela vai encontrar um meio, né? Nesse caso aí, ó, a pessoa está olhando para o espelho, aí a luz vai voltar para a pessoa. O caminho de ida é o mesmo de volta. Você talvez já tenha passado pela seguinte situação. Você está no passageiro, por exemplo, de um carro, e se você olha para o retrovisor, você vê o motorista. Isso significa que o motorista, ao olhar para o retrovisor, também vê você. Essa é a reversibilidade. O caminho de ida é o mesmo de volta. E a aplicação, uma das aplicações da propagação retilínea da luz é a sombra. Daí eu tenho, presta atenção aqui comigo, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Você tá vendo aqui? Só um minutinho que você vai ver agora. Nós temos uma fonte pontual, vocês estão lembrados? Tamanho desprezível. Tem um corpo opaco, ou seja, não permite a passagem de luz. E um anteparo. O que é um anteparo? Seria uma parede que seja, tá bom? É onde a luz há de ser projetada, tá ok? Gente, essa fonte pontual, ela tá espalhando luz para todos os sentidos, tá bom? Só que eu vou delimitar dois, que justamente vão passar nas extremidades do corpo opaco. Na extremidade superior e na extremidade inferior. E aí eu vou fazer o seguinte, vou te mostrar o seguinte. Na verdade, se você for olhar, essa fonte, ela emite raios de luz, olha que os raios mais... Gente, desconsidere a tortura, tá bom? Que vão chegar em qualquer ponto aqui, ó. Porém, nenhum raio de luz vai conseguir passar nesse meio. Isso significa que essa região aqui não vai receber luz, ou seja, aquela região é a região de sombra, tá certo? E aí,
eu tenho a penumbra. O que vem a ser a penumbra? A penumbra, ela vai precisar de uma fonte extensa. Vou pegar o nosso corpo opaco de novo, vou pôr um anteparo e vou fazer essa projeção. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar, como meu corpo, minha fonte é extensa, eu vou pegar um feixe de luz, repare, que saiu da extremidade superior e passou ao contrário, né, gente? E passou lá na ponta superior do nosso corpo. E vou fazer o mesmo embaixo, tá? O que eu quero que você repare? Que aqui, gente, qualquer raio de luz que passar por aqui, essa região aqui não recebe luz de forma alguma, tá certo? Não vai receber luz. Essa região, ela seria a nossa sombra. Porém, repare o seguinte, tem raios de luz que vão sair daqui de cima, da parte superior, e passar lá por baixo, olha aqui, ó. Aí deixa eu fazer aqui que vai ficar melhor, né, gente? Aí eu já... Deus. Aí, o que acontece, ó? Alguns raios aqui, se a gente for fazer uma reta, ó, vão chegar na onde? Tá vendo que tá chegando nessa região aqui? Alguns não chegam, ó, porque vai parar, mas outros chegam. É a mesma coisa que acontece por cima. Gente, esse desenho ficou uma bagunça, hein? Mas você consegue perceber que alguns raios aqui, ó, chegam também aqui. O que significa? Que aqui eu tenho alguns raios, não são todos, mas são alguns. Então, nesse lugar onde acontece, né, dos raios, alguns raios chegarem, nós chamamos de penumbra. O meiozinho sombra e essa parte onde chegam alguns raios seria a penumbra, tá certo? E uma aplicação linda, gente. Eu já tive a oportunidade de ver, você eu não sei, tá? Que é o eclipse solar. Aí eu tenho o solzinho lindo. Para acontecer eclipse solar, nós temos o sol. Nós precisamos nesse caso, o nosso meio opaco, tá, gente? Esse é o meio opaco, é a lua. E aonde vai ser o nosso anteparo, né? Vai ser aí na Terra, ok? E aí, nós vamos fazer como, lembrando aqui, ó, o Sol, ele é uma fonte extensa, tá ok? Então, aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar um raio que vai passar do superior e na parte inferior da Lua. Ah, o que você já sabe, pelo desenho anterior? Que nesse miolinho aqui, ó, chega algum tipo de raio? Não vai chegar a luz. Então, ali vai ser escuridão total. Acho que você já entendeu, não já? Espero que sim. Mas em compensação, olha, se... Aqui, ó, tá lá mostrando pra você a região, né? Que aquela lá vai ser a região da sombra, né? Eu tenho aqui, ó, essa outra parte de cima passando lá embaixo e de baixo passando lá em cima. O que a gente vai ter aqui, gente, ó, nesse ponto e nesse ponto? A gente vai ter o quê? A penumbra. O que significa isso? Se eu tiver uma pessoa que está nessa região totalmente escura, ela vai ver o eclipse total, eclipse do Sol total. E aqui nessa região cinza, ela vai ver um eclipse parcial, tá? Quando eu tive a oportunidade de ver, foi até na escola, eu tive a oportunidade de ver um eclipse parcial, tá bom? Porque é óbvio, quem vai ver, gente, quem tá em alguma dessa região, em qualquer outra parte da Terra, não é visível e importante. Isso só é possível de dia, eclipse solar é só de dia. E acontece justamente quando eles estão alinhados, tá certo? É importante, porque se estiver mais para cima, não vai fazer... A Lua, por exemplo, se ela tivesse um pouco mais para cima, ela não faria. Ela tivesse sem alinhamento, ela não faria sombra na Terra. Então, não teria nosso eclipse solar. E aí... eu pus ali, tá. Mas vamos lá. E o eclipse lunar? Aí o eclipse lunar, nós temos as mesmas fontes, os mesmos meios. Eu tenho o Sol como fonte extensa, nós temos a Terra que vai receber, né, a luz. Presta atenção aqui comigo. O que você vê? Aqui nessa metade aqui, eu vou fazer uma coisa bem torta aqui, né, gente? E essa parte aqui é dia e essa parte de cá é noite. E aí, nós sabemos que a Lua gira ao redor da Terra, não é assim? E aí, nesse girar, antes, né? Peraí, deixa eu te mostrar, porque eu vou te mostrar, lembre-se que
Meu Sol é fonte extensa. Então, olha só. Olha aqui o que eu tenho. Você já esse desenho já apareceu. Gente, olha, ai, eu amo. Eu amo física, mas eu também tenho aprendido tanto sobre a mente e ela é linda também. Olha só. Seu cérebro já viu essa imagem. Entendeu? E aí, quando você vê, só que tá dentro de outro contexto. Lá a gente tinha um corpo opaco, a gente tinha um anteparo. Aqui, na verdade, seria mais ou menos a mesma coisa. Então, seu cérebro, você já viu? Ele consegue rever. E aí fica fácil para ele. Ou seja, você tem que experimentar primeiro, você tem que tentar, você tem que ver, tem que fazer a primeira vez. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para você? Que nessa região entre esses dois aqui, essas setas branquinhas, aqui... Não, aqui, gente, é totalmente escuridão. Não recebe nada de luz, tá certo? Em compensação, nessa parte e nessa parte vai receber parcialmente a luz. Aí, o que eu quero mostrar para você? Se a Lua, nesse momento, tá fazendo contorno aqui, né? Ela chega nessa região de penumbra, não vai acontecer uma eclipse, na verdade, mas não vai ser visível a olho nu. Tá bom? Porque ela está recebendo parte, então vai mudar às vezes a cor, né? Alguma coisa nesse sentido, mas não vai ver aquele... Quem já viu o eclipse lunar vê necessariamente como se estivesse tampando, e aqui não vai ser visível. Como seria visível? Se ele estivesse entrando nessa região aqui, ó. Ao entrar nessa região, você vai perceber que parte dela já não recebe nada de luz. Então, essa partezinha da Lua aqui, ó, a gente não ia ver nada. E essa parte de cima, a gente veria. Ou seja, é um eclipse parcial. Dependendo de onde você estivesse, você ia ver o eclipse parcial. E em compensação, para a gente fechar, se ela tá dentro aqui, ó, totalmente nessa região, cadê, ó? Nessa região aqui, eu acho que eu vou parar de fazer esses desenhos, vou pôr uma lanterninha aqui, ó. Se ele tá nessa região aqui, ó, consequentemente, vai ser eclipse total. Fechou? Isso é aplicação, gente, da propagação retilínea da luz, que é um dos princípios de propagação da luz, tá certo? E aí, eu vou terminando a nossa aula, porque a proposta é justamente essa, de ser um jogo rápido. É apenas uma introdução, falando sobre fenômenos ópticos, que é cenas para o próximo capítulo, tá certo? Gente, reflexão. Aí a gente vai poder trabalhar mais isso. A reflexão mental e a reflexão física, tá? Que nada mais é do que... Gente, quando você olha no espelho, você está vendo seu reflexo. É reflexão. A gente vai estudar isso aí e aprofundar mais um pouquinho. Vamos falar sobre a refração. A refração já é quando você olha a superfície de um lago e vê alguns peixes. Você consegue ver o peixe. Por quê? Por causa do fenômeno chamado refração. E a absorção, que também é linda, que é quando a luz incide sobre uma superfície e essa superfície absorve. Você já viu? Hoje eu tô com uma blusa clara, mas eu amo preto. Só que ninguém merece, gente, andar de blusa preta nesse calor, naquele solão. Por quê? Vai haver absorção. E aí vai haver transformação de energia, que é assunto para outra aula. E por hoje, nós vamos para o quê? Um exercício. E eu fiz questão, gente, eu fiz questão de pegar esse exercício. Por quê? Para você ver que o Enem vai ter questões que vai pirar a sua cabeça. Entendeu? Aí você tem que estar preparado para eles? Tem. Mas tem muitas questões que exigem de você o básico do básico. E essa é uma, muito mega power fácil. Ela foi o Enem de 2019, recentezinha aí, né? E aí diz o seguinte: a figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Ó, nosso assunto aí. Apenas analisando essa figura, a gente vai ver a figura daqui a pouco, um estudante pôde concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar, nem o lunar ocorre com tal periodicidade. Porque a gente não tem, gente,
dois eclipses mensais, não é? Mas se a gente for olhar nessa figura aqui, e eu vou pedir para você ter só uma paciênciazinha para que eu possa dar um zoom para você aqui, tá? E aí, nesse zoom, o que você vai observar? Você vai verificar aqui que eu tenho os raios vindo paralelamente, tá? Do Sol, eles chegam à Terra praticamente paralelos. E aí eles vão direto aqui à nossa Terra e tá representado aqui as posições da Lua, né? Ao redor da Terra. Onde nós teríamos eclipse solar? Quando entre o Sol e a Terra nós tivéssemos em alinhamento, nós tivéssemos a Lua, porque aí a Lua ia virar um corpo opaco e não ia permitir a visualização, né, de quem estivesse lá durante o dia na Terra, visualização do Sol. E aí, se ele tivesse, necessariamente a pessoa tivesse no espaço, na região da sombra, ela veria um eclipse total. Se ela estivesse na região ali da penumbra, ela veria o eclipse parcial. Aí a Lua ia fazer o seu contorno, estando aqui, ó, do outro lado, quem passa seu corpo opaco é a Terra, né? E aí a Lua ela iria passar na região da sombra. E aí na penumbra, nesse caso também, né, que eu falei para vocês, não daria para ver. Mas você teria visualização quando ela começasse a entrar na sombra e depois quando ela saísse, tá certo? Aí você iria ver, dependendo da sua região, aí você veria o eclipse lunar, tá certo? E aí a Lua volta para cá em 28 dias. E depois de 28 dias, era para ter eclipse solar de novo e depois eclipse lunar e sucessivamente. Por isso que pelo desenho dá a sensação de que seria possível, né, essa periodicidade. Mas aqui ele fala o seguinte para a gente, ó. A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre em razão de quê, gente? Nós falamos, o que nós falamos? Que para que haja essa sombra, tem que haver o quê? Alinhamento. Então, das nossas opções, ó, eclipses noturnos serem imperceptíveis da Terra. Planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Olha aí, ó. Se elas estiverem no mesmo plano, elas estariam alinhadas. E aí, automaticamente, nós teríamos um eclipse 2 vezes solar, lunar, né? E assim sucessivamente. E esses outros a gente já desconsidera justamente porque, não sei se vocês estão lembrados, eu falei lá atrás, não há, né, esse plano não é o mesmo, tá certo? Consequentemente, o desenho é só para ter uma ideia, uma noção, tá? Isso aí, gente, foi uma questão do Enem. Deixe nos comentários. Você acha que essa questão você iria acertar? Essa questão para você é uma questão difícil? Aí você coloca aí para mim, deixa aí para mim, porque se você acha uma questão dessa difícil, eu vou trazer, a gente vai estar completando os conteúdos, mas a minha ideia aqui é te ajudar a clarificar para você e deixar para você informações aqui, ó, para que o seu cérebro, quando pegar a prova, em que lá você não vai ter as distrações que você aqui tem que né? Na revisão você tem que ter, mas você vai levar sua aguinha para que você possa beber, e aí você vai o quê? Você tá pirando? Respira fundo, e eu tenho certeza que se você aplicar isso desses dias até chegar lá, você vai ter maior controle, vai conseguir. Não deixe para fazer na hora da prova não, que eu vou contar para você que não vai funcionar, tá? É treino. Ó, foi ótimo estar até aqui com você. Não esquece de... Vamos voltar para nossa telinha aqui, ó. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E se você não entendeu alguma coisa, se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que aí eu dou uma olhadinha e te retorno o quanto antes, ok? Por agora é só. Eu digo pra você,
the Bye Girls and the Bye Boys.